De apresentação da Luísa. Luísa está aí? Oi, Luísa, tudo bem? Oi. Desenvolvimento de métodos para análise de microplásticos em peixes, estuarino da Lagoa de Freitas. Luísa, você tem 15 minutos para apresentar e depois a gente vai abrir mais 5 minutos de comentário na banca. Tá bom? Luísa, o local da apresentação aí, Eu esqueci de te avisar. Tá vendo aqui, ó? Aí você tenta se manter aqui, ó. Se você passar para lá, você sai da câmera. Tá, eu posso pra cá também? Pode, com certeza. Pode andar à vontade. Só cuidado com o seu tênis está desanarado. Esse é um perigo, né? Vai, querida, você tem a palavra. Bom dia, gente. Então, hoje eu vou apresentar meu trabalho de pesquisa, que é o desenvolvimento de métodos para análise de microplásticos vegetais da Lagoa de Freitas. E para começar, eu quero introduzir vocês o que é o microplástico. Alguém já tem alguma noção do que é microplástico aqui? Acho que todo mundo já sabe que microplástico eles são partículas de plástico menores do que 5 milímetros e eles podem ser classificados de duas formas. Os microplásticos primários, que são já de tamanho reduzido, menores do que 5 milímetros, e eles podem ser muito encontrados no dia a dia como o glitter, que a gente usa no carnaval. Então, sempre que a gente está lá na folia, a gente está com microplástico no rosto e o ambiente está, meu Deus, o que está acontecendo? Mais um pouco de poluição para mim. E os secundários, que são oriundos da degradação de materiais plásticos maiores. Então, essas cadeiras que vocês estão sentados aqui, um dia vão se fragmentando, vão se deteriorando e vão virando microplásticos. Os microplásticos eles também são contaminantes emergentes, ou seja, eles são contaminantes químicos que estão dispostos no meio ambiente e não tem uma legislação mostrando quão nociva eles podem ser para a gente. Estão no meio ambiente também por inseridos produtos animais. O trabalho ele consiste na necessidade de da criação de uma metodologia eficaz para digerir o microplástico, para digerir o trato digestivo de peixe da Lagoa de Freitas. Então, é necessária uma padronização de protocolos. E essa padronização ela não existia. Tinha uma lacuna metodológica muito grande. Então, a gente tentou desenvolver essa metodologia utilizando duas etapas, dois testes. E, para a gente conseguir realmente, de fato, ver esse microplástico no final do trabalho, era necessária uma digestão eficaz, ou seja, 100% da matéria orgânica deveria ser digerida. E um grande diferencial do nosso trabalho é que, por trabalharmos com diversas espécies diferentes, era uma questão: será que a metodologia que nós criaríamos seria eficaz de digerir todas as espécies com hábitos diferentes, hábitos alimentares diferentes? E também a confiabilidade, porque não adianta a gente criar uma metodologia sem que ela seja 100% eficaz e confiável, porque a gente vai analisar os dados depois. Foram analisadas diversas espécies com diversos hábitos alimentares diferentes, inclusive a saveira, que é a vergosta. Eu apresentei até ela no passado aqui no projeto, que foi meu objeto de estudo, e a gente vai falar um pouco mais sobre os hábitos delas. Tem os plantófagos, que tem a saveira e a sardinha goleira. Eles são animais que ficam na coluna d'água ali da Lagoa de Freitas, então eles filtram uma quantidade muito grande de água. Então, quando eles estão ali tentando se alimentar, eles vão filtrando também microplásticos. Todos os poluentes que estão ali, eles acabam ingerindo esses poluentes, porque eles não têm uma seleção do que é alimento e do que não é alimento. Então, esses animais estão muito suscetíveis a ingerir os microplásticos. Também nós temos os nutritivos, que, tal qual a abelha e a sardinha, eles tentam pegar esses alimentos no substrato. Então, quando eles tentam pegar os alimentos, eles acabam ingerindo também substrato que pode estar contaminado. Tem o acará e a tainha. O acará é muito usado também no aquarismo. Tem a invertígora. A invertígora, ela come pequenos invertebrados. Então, uma questão levantada foi: será que quando a gente fizer a digestão química, nós iremos conseguir digerir essa carapaça dos invertebrados? Porque a carapaça dos invertebrados tem quitina. Então, será que essa quitina seria digerida ou não? Tem o robalo, que é psíloro, ou seja, ele se alimenta de outros peixes. E tinha essa mesma questão: será que a gente vai conseguir digerir? Porque tem espinha, tem estômago. Além do robalo, ele está muito presente na lagoa, ele é muito utilizado para pesca esportiva. E também nós temos a tilápia, que é um peixe herbívoro. Ela se alimenta tanto de vegetais como de outros animais. O objetivo do projeto foi desenvolver e testar metodologias para análise de microplástico desses peixes neotropicais estuarinos, padronizar metodologias que garantissem a digestão completa da matéria orgânica, preservando o microplástico, porque não adiantava a gente pegar e colocar um reagente
reagente que fosse degradar a nossa partícula de estudo, que é o microplástico. E também compreender a presença de microplástico no trato digestivo das diferentes espécies, além de validar os protocolos de extração de microplástico. A metodologia, que foi a grande parte, o grande objetivo do nosso trabalho, começou com a coleta das amostras. Foram colocadas em 3 pontos diferentes da Lagoa Rodrigues de Freitas redes de espera, e essas redes foram colocadas no crepúsculo, então foi ali um tempo aguardado até a gente conseguir coletar essas espécies. Após isso, elas foram triadas, houve o processo de dissecação e separação do trato digestivo, que foi pesado na balança semianalítica, e esse trato foi separado para análise. Chegando na parte da digestão química do trato digestivo. Esse foi o grande objetivo do nosso trabalho, porque na literatura já existem alguns estudos que indicam processos metodológicos eficientes para digerir trato digestivo em peixes. Mas como nós estávamos trabalhando com peixes de diferentes espécies, foi necessário o teste de 2 novos protocolos. O primeiro protocolo ele constitui em 3 etapas. A primeira com soda cáustica a 30%, a segunda etapa com peróxido de hidrogênio e a terceira etapa com hidróxido de potássio a 10%. Já o segundo protocolo, nós usamos apenas 2 etapas, com peróxido de hidrogênio e com hidróxido de potássio a 10%. Aqui eu mostro para vocês que aquela primeira espécie que eu falei, que é a brebote, aquela filtradora, elas ficam assim após já serem colocadas, serem aproximadas na reagente. E aqui elas ficam na estufa. Falando um pouco mais do primeiro protocolo do estado, nós utilizamos a soda cáustica 30% na proporção de 1 mol por litro. A cada etapa que essas amostras eram submetidas, elas eram reduzidas numa peneira de ácido inox a 38 micrômetros e acondicionada numa estufa a 40 graus Celsius por 48 horas. Depois disso, depois de elas serem reduzidas para evitar o resíduo de um reagente em outro, para evitar alguma questão de resíduo, elas eram submetidas ao peróxido de hidrogênio a 30% na proporção de 200 ml a cada 5 gramas de tecido. Depois disso, novamente elas eram reduzidas e, por fim, nesse primeiro protocolo metodológico, elas eram submetidas ao hidróxido de potássio a 10% com o novo volume da amostra. Aqui elas estão acondicionadas na estufa por 48 horas. Já no segundo protocolo que nós testamos, ela basicamente é outro protocolo, só que sem a primeira etapa, sem a etapa da soda cáustica. Então, novamente, elas eram acondicionadas a 30% do peróxido de hidrogênio a cada 5 gramas de tecido por 48 horas e ficavam 48 horas de extensão na estufa a 40 graus Celsius. Após isso, elas eram novamente reduzidas na malha e acondicionadas ao hidróxido de potássio a 10% com o dobro do volume da amostra, que também foi acondicionada na estufa até a dissolução completa. Essa metodologia, a matéria ela não era digerida apenas com uma rodada, ou seja, elas eram submetidas a várias rodadas desses reagentes até que não houvesse mais nenhuma matéria orgânica, ficando apenas o microplástico. Após isso, elas eram filtradas usando o sistema de filtração a vácuo, uma membrana de éster de celulose com abertura de 2 micrômetros. Depois disso, aconteceu a caracterização visual, ou seja, elas foram caracterizadas por tipo ou cor. Então, depois de a gente ter toda essa degradação, toda essa dissolução ali da matéria orgânica, sobrou apenas os microplásticos, que é o nosso objetivo de contar e ver a contaminação por eles. Eles eram classificados como pellets, fragmentos, fibra ou filme, e por cor, que tem as diversas e mais variadas cores que vocês possam imaginar. Alguns fragmentos chegavam até a ser multicoloridos, que normalmente vem de roupa. Aí tem preto, azul, branco, transparente. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma amostra que nós conseguimos fazer. Aqui tem uma fibra azul, aqui tem alguns fragmentos também que a gente pode observar. E essa caracterização visual, ela demora muito tempo. Assim, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade até de olhar na lupa, né? Que elas são caracterizadas na lupa. Demoram 1, 2, 3 horas para você olhar uma amostra. Então é um processo bem longo. A inovação que a gente traz é a inovação da pesquisa, porque ela é uma pesquisa que está voltada a compreender e desenvolver uma metodologia eficaz para digerir toda a matéria orgânica do trato digestivo de peixes neotropicais e estuarinos. Então, é uma inovação muito grande. A gente não tem nenhum protocolo de metodológico já formado para isso. Também tem uma relevância ambiental muito grande, porque
porque esses peixes eles são consumidos. Tem alguns peixes que são consumidos e tem uma colônia de pescadores dentro da lagoa que também vende esses peixes. Então, assim, a gente está consumindo peixes que estão contaminados, então é bem complicado. Também a gente consegue ver impactos observados, porque depois disso tudo a gente vai chegar aos resultados, a gente vê que tem uma grande... eles são realmente bem contaminados, tem um grande volume de microplástico dentro dessas amostras. Uma grande contribuição científica, porque a gente conseguiu realizar uma metodologia eficaz de digerir matéria orgânica do trato digestivo de diversas espécies. E a importância para o público, porque o público ele precisa saber o que está acontecendo. Que tem microplástico em todos os lugares, não só nos peixes. Contribuição do projeto é uma metodologia eficiente e replicável, ou seja, a gente consegue replicar essa metodologia em outros actos, fazendo algumas modificações. Permite também a comparação entre as espécies, porque quando nós fizemos de espécies diferentes, diversas espécies da lagoa, com diversos hábitos alimentares, a gente conseguiu ver que a metodologia ela realmente foi eficaz. Após o monitoramento ambiental, para a gente conseguir ver se realmente para a gente conseguir entender o quão contaminados estão e o quanto isso afeta a saúde do peixe, não só do peixe como do habitat e também a nossa saúde, a gente consome esses animais, a relevância para a saúde pública, por causa que eles são muito consumidos, aprimoramento da extração de microplásticos, porque o microplástico ele é um problema novo, que também não é novo, então metodologias e aprimoramentos são muito necessários para a gente conseguir contabilizar esses contaminantes e a avaliação da poluição plástica em ecossistemas aquáticos. Chegando no resultado das discussões, a gente viu que houve a eficiência metodológica, mas o primeiro protocolo testado não teve o resultado esperado, então ele falhou. O que aconteceu? O uso de peróxido foi viabilizado pela intensa saponificação. A saponificação ela ocorre porque tem um peixe que é o robalo, por exemplo, que ele tem um alto teor de lipídio. E, junto com a soda cáustica utilizada, ele teve uma quebra de glicerol dele, gerando como se fosse um sabonete de glicerina. Então, a amostra ela ficou muito ruim de ser trabalhada. A gente tentou até usar um pouco de SDS, que é... Vou tirar a cola rapidinho. É o cloreto de sódio. Não, dodeído sulfato de sódio, né? Porque eu sempre esqueço o nome, é melhor falar certo do que eu falar errado. E a gente tentou, mas não deu certo. Então, a gente partiu para o segundo método, a segunda etapa, que deu realmente certo, que a gente conseguiu, que era aquela etapa que não utilizava a soda cáustica. Ela deu muito certo porque ela não teve essa reação, então a gente conseguiu digerir. A única coisa que variou foi o número de rodadas que elas eram submetidas. Então, botamos o peróxido, depois usamos o KOH, aí não digeriu ainda. Vamos botar de novo o peróxido no KOH até ter uma digestão completa para a gente conseguir filtrar e ter essa quantificação. Aqui eu botei a imagem de como ficou quando a gente colocou o H2O2 no robalo, espumou tudo, a gente perdeu a amostra, então não deu certo. E chegou um pouco, a gente não conseguiu contabilizar tudo nesse projeto, porque o objetivo do projeto realmente era uma metodologia eficaz, que a gente conseguisse realmente terminar de digerir completamente toda a matéria orgânica. Então, a gente terminou de contabilizar, mas não foi o resultado ainda que a gente consegue falar agora, mas todas as amostras elas tinham microplásticos presentes. A gente pegou mais de 40 amostras, então é um número muito expressivo, todas têm microplástico. E a única diferença foi que o número de ciclos de digestões variou até 6 rodadas. Então, até 6 rodadas uma amostra foi submetida até que não houvesse mais matéria orgânica nela, só houvesse os microplásticos. E mudando, assim, contradizendo o que nós esperávamos no início do trabalho, é que não tem a ver com o hábito da espécie, e sim o que ela consumiu antes de ser coletada. As partículas elas variaram de acordo com o número com as espécies, sendo um menor valor registrado na manjuba, que é a brasiliensis, com 31 partículas, e a maior para a sardinha bandeira, que apresentou 1.188 partículas. Então, dentro de um trato digestivo de um peixe, tinha 1.188 partículas. Então, a gente pode concluir que foi um projeto que realmente trouxe inovação com a padronização metodológica, que foi crucial para a análise de microplásticos em peixes neotropicais estarinos com hábitos diferentes. Desenvolvemos um protocolo que foi validado, foi eficiente com o peróxido de hidrogênio e o hidróxido
anos, que a gente já sabe que tem muita contaminação, que o glitter ele é um grande vilão e mesmo assim todo carnaval, todo evento festivo a gente está usando glitter, a gente está usando microplástico primário, que já foi feito nesse tamanho reduzido. E as coisas continuam e os ecossistemas aquáticos eles estão cada vez mais poluídos e a gente está ingerindo. Então vamos ver quanto tempo a gente consegue ver os efeitos dessa contaminação na gente até começarmos a prestar atenção e ver até onde isso vai. Enfim, é isso. Os próximos passos é a gente conseguir contabilizar tudo e